Quando a respiração desaparece e o deleite preenche a mente, então, em geral, o nímita aparece. Nímita, no contexto empregado aqui, se refere às luzes belas que aparecem na mente. No entanto, quero deixar claro que os nímitas não são objetos visuais, já que não são vistos através do sentido da visão. Neste estágio da meditação, o sentido da visão não está operando. Os nímitas são exclusivamente objetos mentais, conhecidos pela mente. No entanto, em geral, eles são percebidos como luzes. O que está acontecendo é que a percepção se debate, tentando interpretar esse tipo de puro fenômeno mental. A percepção é aquela função da mente que interpreta a experiência em termos que permitam a compreensão. A percepção depende crucialmente da comparação, interpretando a experiência como pertencendo à mesma categoria que alguma experiência similar no passado. No entanto, os puros fenômenos mentais ocorrem com tanta raridade que a percepção tem dificuldade em encontrar algo que possa ser comparado a essa nova experiência. É por isso que os nímitas parecem estranhos, como algo que nunca foi experimentado antes. No entanto, o fenômeno no catálogo de experiências passadas que, em geral, mais se aproxima aos nímitas são simplesmente luzes, como, por exemplo, o farol de um carro, ou a luz de uma lanterna no escuro, ou a lua cheia no céu à noite. Assim, a percepção toma essa comparação mais parecida, embora imperfeita, e interpreta os nímitas como luzes vistas pela mente. Foi uma descoberta fascinante verificar que todos aqueles que experimentam os nímitas experimentam exatamente a mesma coisa. Acontece que os meditadores interpretam essa mesma experiência de modos distintos. Alguns veem na mente o nímita como uma luz branca pura, outros como dourada, alguns como azul profundo. Alguns veem como um círculo, outros com um formato oblongo, alguns com a borda bem nítida, outros com a borda difusa. Na verdade, parece não ter fim a variedade de características do nímita descritas pelos meditadores. O que é importante saber é que a cor, formato, etc. são irrelevantes, porque é a percepção de cada um que colore o nímita e lhe dá formato de modo que a experiência faça sentido para a mente. Quando o nímita surge cedo, algumas vezes uma luz pode surgir na mente num dos estágios iniciais da meditação. No entanto, exceto no caso de meditadores muito habilidosos, o meditador irá descobrir que esses intrusos insolentes são muito instáveis. Se o meditador focar a atenção na luz, não irá acontecer nada. Não é o momento adequado para o nímita. É melhor considerá-lo como distração e retornar para a tarefa desse estágio inicial. Como primeira reação, ignore o nímita. Quando o nímita surge no estágio da respiração bela, é mais difícil saber o que fazer com ele, porque a respiração ainda tem que ser acalmada até que desapareça. Novamente, o nímita parece um intruso. Ele interfere com a tarefa principal de manter a atenção na respiração bela. Se o meditador deliberadamente mudar a atenção da respiração para o nímita, este, em geral, não permanece por muito tempo. A mente ainda não está purificada o suficiente para manter um nímita sutil. O meditador deve praticar mais com a respiração. Portanto, a melhor coisa é ignorar o nímita e colocar toda a atenção no treinamento da respiração bela. Com frequência, tendo seguido esse conselho, o nímita retorna, com mais força e luminosidade. Ignore-o outra vez. Quando ele retornar uma terceira vez, ainda mais poderoso e luminoso, volte para a respiração. Praticando dessa forma, em algum momento, um nímita imensamente poderoso e brilhante irá penetrar a consciência. Você poderá então segui-lo. Na verdade, esse será quase impossível ignorar. Esse será aquele que o conduzirá aos jhanas. O que foi descrito acima pode ser comparado a um visitante que bate na sua porta. Poderia ser um vendedor sem importância, e assim você o ignora e continua o que estava fazendo. Com frequência, o caso termina nisso.
No entanto, algumas vezes ele bate na porta novamente, com mais força e por mais tempo. Você ignora aquilo uma segunda vez e continua o que estava fazendo. Ele dá pancadas ainda mais fortes e com mais vigor. Isso mostra que o visitante deve ser seu amigo. Assim você abre a porta e deixa que ele entre, para que então vocês possam se divertir muito juntos. Incorpore o nímita no meio da respiração. Outro método para lidar com o nímita que surge cedo, no estágio da respiração bela, é incorporar o nímita no meio da respiração. O meditador treina visualizar uma situação semelhante a uma joia mantida no meio das pétalas de uma flor de lótus. A joia brilhante é o nímita, as pétalas de lótus a respiração bela. Se a mente ainda não estiver completamente preparada para ficar com o nímita, a respiração pode ser usada como âncora. Algumas vezes a mente está tão despreparada que a respiração parece se aproximar do nímita, e o nímita desaparece, restando apenas a respiração bela. Mas este passo em retrocesso não perturba a meditação. Em outras ocasiões, a mente está bem preparada para o nímita e o nímita se fortalece e expande, empurrando a respiração para fora, que desaparece para além dos limites da consciência, restando apenas o nímita. O meditador simplesmente observa a transição da respiração bela para o nímita e talvez de volta para a respiração, permitindo que o processo se desenvolva ou retroceda de acordo com a própria natureza ao invés de seus próprios desejos. Apenas para meditadores qualificados. Embora as instruções a seguir sejam apenas para meditadores qualificados, significando aqueles que já possuem muita experiência com os jhanas, elas são aqui incluídas de modo a ter o quadro completo. Quando o meditador tem habilidade com o caminho para chegar aos jhanas e experimentou os jhanas recentemente, a mente está tão quieta e poderosa até mesmo antes de começar a meditar, de modo que muitos estágios poderão ser omitidos, a tal ponto que o meditador poderá evocar o nímita quase de imediato, depois de começar. A mente está tão acostumada ao nímita e está tão favoravelmente predisposta que literalmente salta para o nímita, e o nímita fica estável. Em pouco tempo, o jhana é alcançado. Para esses meditadores qualificados, quanto mais cedo o nímita surgir, tanto melhor. Quando o nímita não surge. Para alguns meditadores, quando a respiração desaparece, o nímita não surge. Não surgem luzes na mente. Ao invés, eles apenas sentem um profundo estado de paz, de vazio, de nada. Este pode ser um estado muito benéfico e não deve ser menosprezado, mas não é jhana. Além disso, falta força para prosseguir adiante. É um beco sem saída, com certeza refinado, mas incapaz de ser mais desenvolvido. Há alguns métodos para evitar esse estado: produzir as causas para o nímita e se aprofundar nos jhanas. Cultivar bastante êxtase e felicidade, piti sukha. O estado descrito anteriormente surge porque o meditador não cultivou suficiente piti sukha junto com a respiração. Não havia deleite suficiente quando a respiração desapareceu. Assim, a atenção plena não tinha um claro objeto mental belo ao qual se unir. Compreendendo isso, o meditador deve dar mais valor ao desenvolvimento do deleite ao observar a respiração e cultivar esse deleite para um intenso senso de beleza. Por exemplo, o meditador pode apreciar a respiração como o mensageiro que traz o oxigênio das árvores e flores, como um presente para dar suporte à vida. A respiração nos une de forma vital ao mundo das plantas, dando suporte um ao outro com a pulsação do ar. Qualquer meio hábil que seja empregado, dando cuidadosa atenção à beleza ao longo da respiração, a beleza irá florescer. Aquilo no qual a atenção é colocada, em geral, se expande.